Olá, boa noite. Tô aqui. Oi, Gabi, tudo bem? Bem-vinda. Oi, seu Ari, boa noite. Ale, boa noite. Bem-vindos. Oi, William. Já vou te colocar aqui. Bem-vindos todos. Tudo bem, seu Ari? Graças a Deus. Espero que o senhor também esteja bem. E aí? Opa, boa noite, tudo jóia? Tudo jóia? Bem-vindo. Imagina, muito obrigado, viu? Eu que Poxa, agradeço o convite. eu que te agradeço, bem-vindo. Obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente. Não sei se aí em Uberlândia, né, que você fica. Travou. Bem-vindos todos que estão chegando. Oi, William. Oi. Isso- Voltou, voltou. Será que era a minha ou a sua, hein? Não sei, mas voltou. Então, De toda forma, muito bem-vindo. Tá frio aí? É Uberlândia, né? é Uberlândia. Não, tá uma temperatura agradável, 20 e poucos graus, então tá bem tranquilo. Hoje aqui despencou. Eu É. sou mineira também, eu sou de Juiz de Fora, Ah, que legal. mas estou há 12 anos no Rio, estou uma mineroca. Ah, que legal. Tem amigos do Juiz de Fora, tive lá algumas vezes já fazendo palestras. É bem bacana lá, né? Ah, que legal, lá na Dona Isabel? Eu tive na FEAC, tive num Ah, sim, com abrigo de. Falcone, Tive num lar de idosos também, que eu esqueci o nome agora, Fundação, lá na João de Fundação. Freitas, João de Fundação João de Freitas. Freitas. Eu até tinha uma agenda lá agora, no final de abril, para cumprir, mas aí por conta da pandemia a gente suspendeu tudo, né? Mas tive lá umas É. 3 vezes, já, se não me falha a memória. Bem bacana. Ai, que bacana. Bom, eu fico aqui no Rio, Cefac é o Centro de Estudo Fé, Amor e Caridade. As pessoas me falam, mas por que estudo, fé, amor, caridade? Porque sem o estudo você não ativa a sua fé raciocinada, a sua fé que te transforma. E se ela não te transformar, não desperta em você o amor verdadeiro, o amor genuíno, que muitos costumam usar o termo de amor ágape. Uhum. E sem esse amor despretensioso, você não tem como ser caridoso. Nem contigo e nem com o próximo. Então, que a gente consiga isso tudo. Gabi, eu fico no recreio. A cientista espírita está me perguntando, eu fico aqui no recreio, Recreio dos Bandeirantes. William, eu não vou tomar o seu tempo mais. Eu vou fazer uma leitura, convites de Sheila, minha querida irmã Sheila, e depois a palavra é toda sua. Tá tranquilo. Opa. Pequenas coisas. Uma simples flor disposta no caminho pode parecer pequena demais para alterar a paisagem em derredor. Sem ela, porém, a estrada seria menos bela. Modesto riacho, correndo oculto por entre as pedras, pode parecer pequeno demais para abastecer a humanidade. Sem ele, porém, muitas vidas ao redor viriam a perecer. Humilde réstia de luz, coada pelo telhado de uma cabana, pode parecer pequena demais para iluminar o ambiente. Sem ela, porém, a escuridão seria ainda maior. Assim também entre as pessoas. Um gesto de amor, um simples sorriso de simpatia ou humilde ato de gentileza podem parecer pequenos demais para regenerar toda a sociedade. Sem eles, porém, o quadro de dores e conflitos seria ainda mais grave. Pensa nisso, e da próxima vez que a vida te convidar a servir,
Não sonegues as pequenas coisas que podes e deves realizar. Ainda hoje, a tua simples presença nesse ou naquele ambiente, perante esse ou aquele irmão de jornada, pode representar a diferença entre o sofrimento e o alívio, reavivando a fé e acalmando os corações. Poxa, tudo a ver com o que você vai falar agora. Que bacana. Com certeza, bem legal a introdução, aí foi boa, viu? Fui Ah, inspirado. que bom. Mas me diga, fala um pouquinho de você e bora lá falar. Eu quero aproveitar essa mensagem nos convidando ao serviço e a sua fala inicial nos convidando ao estudo. Enquanto você falava, eu pesquisei aqui numa lição maravilhosa do livro Pensamento e Vida, capítulo 4, intitulada Instrução. Que ali, Emmanuel, ele vem trabalhar a ideia, isso aqui não é o tema ainda, vou só fazer essa introdução para aproveitar o gancho que você deixou aí. Emmanuel vem trabalhar essa ideia importante para a gente compreender a nossa necessidade do estudo e do serviço. Porque é muito comum a gente observar no próprio movimento espírita e até fora do movimento espírita, nas diversas religiões, aquela ideia centrada de que basta um. Não, basta eu estudar. Então eu estudo, eu estudo livros espíritas, estudo a Bíblia, estudo, enfim, os documentos que possuímos em cada religião, mas fica só no estudo. A pessoa não se dispõe ao serviço, a atender o próximo. E há aqueles que menosprezam o estudo. Fala, não, esse negócio de teoria eu já conheço, eu já sei tudo, eu já li 2 vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, estou salvo. Já li a Bíblia, já li a Torá, então a leitura já me basta, então agora vamos servir. E aí a gente pode, de repente, perder a oportunidade na encarnação de entender que essas duas asas, né, a asa do conhecimento e a asa da virtude, do serviço, são essenciais para nós. Então, Emmanuel, ele vem dizer, de uma maneira muito interessante, ele vem comparar agora, vem trazer essas duas possibilidades para nós. A princípio, a respeito da bondade, ele diz assim: bondade que ignora. Olha, então aquele que serve, mas que não detém conhecimentos. E a gente pode até pensar, William, mas eu conheço um tiozinho ali que ele tem um coração enorme, mas ele não conhece. Mas a gente está olhando ali para a forma, talvez é um espírito extremamente evoluído que já compreendeu em outras encarnações o valor do serviço. Então, ele talvez está muito na nossa frente, apesar de ser pouco letrado, né, em relação até mesmo à doutrina espírita, enfim. Então, não é nesse sentido. Mas aqui Emmanuel fala, bondade que ignora, é assim como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Então, aqui ele compara com uma viagem. Então, a bondade é um poço que está ali debaixo de uma sombra maravilhosa, mas que não nos ensina para onde devemos ir. Então, aquele poço é importante? Com certeza. A sombra também? Com certeza. Mas se não nos indica para onde ir, a gente vai fazer o que muito se diz de bater cabeça. Então, fico batendo cabeça. Eu tento daqui, tento dali. E nessas cabeçadas erradas que a gente dá na vida, a gente acaba sofrendo. A gente acaba enfrentando processos dolorosos por conta da ignorância. Então, a ignorância, ela nos traz inúmeros prejuízos. Nós temos visto, inclusive, na atual conjuntura da sociedade, como que a ignorância tem agravado um problema, né, que já não seria fácil por si só de ser resolvido, mas a ignorância simplesmente agrava o que já é extremamente grave. E aí alguém pode pensar, então, então eu preciso combater somente a ignorância. E aí Emmanuel vai trazer o outro ponto de vista. E diz ele, inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então ele pega o mesmo exemplo. É um viajor, de repente ele vê um poste com um aviso maravilhoso. Olha, vá pela esquerda, vá pela direita, vá em frente. Só que se ele não tem a água, se ele não tem a sombra, esse viajante vai daqui a pouco perecer pelo caminho. Então Emmanuel conclui dizendo, todos
Não é só eu, não é só você, Priscila, ou até meu sogro está presente aqui hoje, o Cincinnati. Um abraço aí para você e para todos que nos acompanham. Então ele fala: todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Então não adianta eu querer evitar o estudo ou evitar o serviço. Eu preciso disso, eu necessito disso tudo. Para quê? Para concluir ou para, digamos assim, edificar essa construção pessoal, que é a evolução individual. Então, nós necessitamos dessas duas asas e Emmanuel nos deixa isso muito claro. E aí eu só aproveitando esse gancho que você deixou, não podia deixar de falar a respeito disso. Mas Poxa, o tema obrigada. que Que poesia, né? Que poesia. com certeza. Mas o tema que me traz aqui hoje, eu vou fazer aqui uma colocação e aí você fica à vontade para fazer as intervenções que precisar, sua, do público, enfim, fica à vontade. Tá joia. Confiança no porvir, trabalho no bem agora. Então, uma coisa é, eu preciso confiar no futuro. Então, eu preciso dessa confiança. E aqui tem muito a ver com esperança. A gente vai trabalhar a questão da esperança um pouco mais para frente. E a questão do trabalho no bem agora. Vamos analisar primeiro essas duas partes isoladas aqui do tema de hoje. Muitos não confiam no futuro. São pessimistas de plantão, como a gente diz, né? São aquelas pessoas que tudo que você fala tem uma justificativa para desacreditar, para te deixar para baixo, para te desanimar. E aí você vai conversar com alguém e fala: ah, o mundo está acabando. Eu, eu, Verdade. eu, eu sou da época, eu ainda peguei aquela questão do 2000 não passará, né? Então eu cansei de ouvir aquilo ali de que, olha, está escrito na Bíblia. Aí eu vejo que fake news já tem desde sempre. Não está escrito na Bíblia, 1000 chegarás, 2000 não passarás. Então a gente percebe que fake news já existe desde pelo menos 1999. Porque existia esse temor. E diziam que estava na Bíblia. Aí depois eu vê que não está na Bíblia. Fake news do milênio passado. Então essa ideia de mundo vai acabar, ou uma frase que a gente vê muito assim: o ser humano não tem conserto. Poxa, essa é Né? péssima. Eu não confio mais no ser humano. Não adianta. Tem algumas frases aí Tem, de não, que péssimas, péssimas. não convém nem repetir. Mas é uma ideia de que desestimula muita gente. Se a gente ficar sintonizado nesse tipo de pensamento, daqui a pouco a gente vai se ver desacreditando também no outro. Sim, É claro que tem atitudes que a gente não precisa concordar. Na verdade, tem atitudes que a gente vê que a gente precisa discordar. Se a gente vê alguma cena e não sente uma certa indignação, a gente está morto por dentro. exatamente. Uma certa indignação faz parte, é da nossa essência. Né? Ver alguma cena chocante e se sensibilizar. Porque a gente tem que tentar olhar com o olho do outro, né? A empatia, é enxergar com os olhos do outro. Então, poxa, e se eu tivesse naquela situação? Né? Teve um caso com muito que correu o mundo do George Floyd. Ainda hoje eu fiz uma colocação e alguém falou assim: ah, mas ele não era santo. Eu não estou dizendo que ele era santo. Mas nada justifica uma atitude como aquela. Mesmo que ele estivesse cometendo um crime, já estava rendido. Então, a gente se indignar com alguma coisa nesse sentido faz parte, é até necessário. Mas eu não posso olhar para uma cena dessa e achar que o mundo está acabando. Na Sim, verdade, até o Will Smith deu uma frase em relação à questão do racismo, né, de que não é que o racismo aumentou, é que ele está sendo filmado. E aí a gente pode olhar para essa cena e ficar pessimista, falar: o mundo está acabando, não tem jeito. Ou achar assim: poxa, ainda bem que agora está sendo filmado e essa filmagem corre o mundo, choca muita gente, provoca nas autoridades um olhar diferente, né, em relação à conduta. E aí não estou aqui também para condenar policiais que tomam tais atitudes, mas talvez a necessidade de maior instrução, de uma certa reciclagem no quadro,
de maior treinamento para lidar com um amigo meu falou, William, mas é difícil, porque as pessoas, quando são abordadas, reagem de uma maneira desproposital. Então, talvez falta treinamento até psicológico Sim. para que o policial, diante de uma reação despropositada do outro, haja até um certo ponto, imobilizou, eu não preciso mais daquela prática que é quase que uma vingança em relação ao que o outro me fez. E como o policial tem o uso da força, então ele precisa realmente tomar cuidado. Então, cenas como essas, para uns, representam o fim do mundo e a descrença no ser humano. Para outros, é uma oportunidade de cada um de nós olhar para dentro de si e avaliar o racismo que traz dentro. Exatamente. Que nível de racismo eu ainda trago dentro? Então é importante a gente não olhar para essas coisas como o fim do mundo, ou como um saudosismo, né? É muito comum também, e o Karnal fala muito disso, que o saudosismo faz um mal danado. A gente ficar nessa ideia, na minha época não tinha isso. Tinha. E pior que tinha, né? Escuto, né? Só não era Na filmado. minha época era diferente. Era diferente mesmo, ficava cobertado. Não se falava no assunto. Então, no meu tempo, isso não acontecia. Não acontecia, que não era divulgado. Então, é necessário entender que cada tempo tem a sua dificuldade, tem os seus desafios. Então, esse tipo de pensamento, essa desconfiança no porvir, essa incredulidade de que a humanidade melhora, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, porque senão a gente vai se entregando, a gente vai se abatendo. E aí cai num problema, que é o que a continuação do tema nos fala, que a gente desanima de trabalhar no bem. Que a gente pensa, se a humanidade não tem jeito, se o mundo não melhora, para que eu vou ajudar o outro? Cada um se vire, cada um por si, Deus por todos. Então é a lei do mais forte. Eu não vou ajudar porque o outro não teve mérito, então que ele fique para lá com o que ele merece. A gente esquece que às vezes você já nasce numa situação que a própria condição em que você nasce vai determinar um monte de dificuldade que você vai ter dali para frente. Então não é simplesmente se ele está naquela situação é porque merece. Eu até entendo que a gente passa pelo que precisa. E aí há situações extremamente chocantes que a pessoa precisa daquilo, mas nem por isso, e talvez eu preciso encontrar aquela situação para trabalhar em mim a empatia, a compaixão, a solidariedade. Só para você ter uma noção, Priscila, um dia uma amiga minha Nossa, falou que linda assim... essa fala. Que linda essa Uma fala. amiga minha falou assim, não, eu não vou doar órgãos quando eu morrer, porque se eu doar, eu estou atrapalhando o processo de resgate do outro. Tá? É assim, é uma visão tão equivocada, que eu respeito, mas não deixa de ser equivocada, da gente achar que o outro tem que ver aquilo ali até desencarnar. Sendo que Jesus curou enquanto esteve caminhando entre os doentes, entre os leprosos, entre os cegos, os paralíticos. Jesus podia olhar para um paralítico e falar assim, não, você está muito folgado, queria que eu te cure. Né? Você está Se você está pagando. doente, está pagando. Se você está doente, ele que precisa da doença. Então, continue deitado aí, paralítico. Não, ele simplesmente... E detalhe, Jesus nunca falou que curou ninguém. Um dia o Haroldo falou isso na palestra, eu falei, mas não é possível. Todas as curas feitas por Jesus, ele atribui ao outro. A tua fé te curou. Os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. A tua fé te curou. Ele não fala, eu te curei. Ele sempre reergue o outro, não apenas no sentido físico da palavra, como no sentido espiritual, devolvendo ao outro a confiança em si mesmo. Então, essa questão do trabalho no bem, a gente não pode deixar de fazê-lo porque o outro passa por uma dificuldade e ele precisa passar por aquilo e eu não devo, então, interferir. A gente deve, dentro das nossas possibilidades, trabalhar no bem. Quando? Aí o tema é interessante. Agora. Que é muito comum, Priscila, a gente também ouvir, e eu gosto de trazer falas, não cito nomes, é claro, porque às vezes até a gente já falou e precisa refletir. Eu adoro, por exemplo, as palestras que o Raul Teixeira fazia. E o Raul Teixeira, ele não tinha receio de tocar nas feridas
que aí eu ouvia aqui e falava, puxa, não parei para pensar nisso. E aquilo, de certa forma, mexia. Então, eu estou tocando em alguns pontos aqui, até peço desculpa para alguns que Não, estão por favor. acompanhando e eventualmente já pensaram nisso, que eu acho que em algumas coisas passa pela nossa cabeça. Mas é necessário a gente, e eu me incluo nisso, repensar pensamentos, condutas, porque eu acho que isso é importante, né? Mas, por exemplo, é muito comum a gente ouvir assim, não, trabalho no bem agora, eu não consigo, né? Situação não está fácil, então eu vou deixar para depois. Depois quando? E aí o que não faltam são justificativas. Se a pessoa está desempregada, ela pensa que trabalhar no bem é só com recursos materiais, ela vai falar assim, não, quando eu arrumar um emprego, aí eu vou ajudar alguém. Só que o ajudar alguém pode ser de diversas formas e não necessariamente somente com dinheiro. E aí depois a pessoa arruma um emprego, essa mesma, porque o que lhe faltava, muitas vezes, era disposição mesmo de fazer. Aí quando ela arruma um emprego, ela pensa assim, nossa, mas emprego aqui está muito puxado, chego cansado em casa, eu acho que não vai dar certo. Quando eu me aposentar, aí eu vou de fato ajudar. Acontece que às vezes a pessoa nem aposenta, às vezes ela desencarna antes de aposentar, ou aposenta numa situação de debilidade que lhe impede realmente de abraçar as causas que ela gostaria de ter abraçado antes. Então é complicado a gente postergar aquilo que se pode fazer no momento. Ou então a gente justifica até na própria formação familiar, né? A pessoa está solteira, e aí tem uma vida noturna mais agitada, fala, não, quando eu casar, aí eu vou sossegar, e aí casado eu vou ajudar o próximo. Só que aí quando ela casa, aí, nossa, agora tá difícil a rotina de casado, não é igual eu imaginava, né? E aí logo vem os filhos, e aí a gente, com filho pequeno, fica mais difícil, fala, não, mas quando os meus filhos casarem, sair de casa, até eu ficar de volta sozinho com o marido ou com a esposa, aí a gente vai ajudar. Só que logo vem os netos, e aí os netos acabam indo para a casa dos avós, e enfim, são tantas justificativas, Muitas. a Marlene colocou aqui, ou quando eu ganhar na loteria, né? Eu Ou já quando ouvi ganhar isso na também. loteria. E como eu sou dirigente de casa espírita, o que tem de gente apostando para doar 10% por cento é um negócio impressionante, assim. Fica Mas 90% com ela e 10%. você está dizendo das coisas que a gente escuta, né? Que depende do foco. O pessoal que está aqui, a Marlene, Zé Luiz, Kátia, enfim, Maria Kátia, Elaine, Rafa, que já me conhecem, vão falar, lá vem a Priscila falando de novo da prole dela. Sim, eu tenho trigêmeos. E um dos meus meninos, ele é especial. Eles ficaram na UTI, depois de um mês de vida, houve uma vacilada médica e o B ficou especial. Quando as pessoas não me conhecem e nos veem na rua, olha e fala assim, nossa, tão bonito, né? Ai, meu Deus, tadinho. Que Deus te dê muita força, tadinho. Só que eles não entendem que a condição que o Bernardo ficou foi de quase morte. O fato dele ter permanecido, dele ter tido a permissão de permanecer e ter querido ficar, para mim é um presente. E o que eu disse para ele, meu filho, não se liga no que essas doidas estão falando, não. As doidas eram as médicas. Se você não andar, eu ando. Se você não falar, eu falo. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Então fica. Já que você já pôde ficar, fica. Então a condição do meu filho, ele tem tetraparesia, né? Ele tem movimentos involuntários, ele tem paralisia cerebral. A condição dele, de verdade, eu não tô com demagogia, não tô fazendo. Para mim é um presente. E é o que eu tento passar para outras mães atípicas que a vida me apresenta, é de que você pode escolher entre achar que aquilo é um peso ou agradecer. E o meu, sem entrar no mérito da questão espiritual, é um presente. Porque eu falei, cara, você pode ficar que eu tô aqui. E ele confiou em mim. É presente, sabe? Eu poderia falar, ai meu Deus,
Mas nem um minuto. Eles vão fazer 5 anos em dezembro, em nenhum minuto é um peso, em nenhum minuto é doído. O bicho pega pra ele do mesmo jeito. Do jeito que pega pros outros dois, pega pra ele também. Minha mãe fala, mas você tem que maneirar com ele, porque ele é diferente. Eu falei, não, diferente não. Ele é igualzinho. O Chico canta aqui pra todo mundo. Aí o povo fica bravo comigo, sabe? Não tem essa distinção e essa piedade. Ai, coitada de você que tem um filho especial. Não, não é, minha gente. Não é. Não é mesmo. É presente, sabe? 5 de dezembro, Marlene. E o que eu percebo, ainda mais depois de ouvir esse relato seu, eu conheço várias mães e pais de filhos especiais, e quanto mais eu ouço essas pessoas, mais eu percebo que filhos especiais têm pais especiais. Então, é muito bonito ver. Tem um amigo meu que ele tem um filho com Down, síndrome de Down, e ele me contou uma vez, e quando ele me disse, é claro que a gente fica assim, nossa, e aí? Como é que foi, né? Você fica curioso também para saber como que Sim, é. claro. E aí ele me contou que o médico não falou, não sabia antes, não sei como é que se deu o processo, mas eles só ficaram sabendo quando o filho nasceu. E ele disse assim, falou, William, realmente, quando nasceu, como a gente não sabia, a gente ficou na hora, e agora? Né? Como lidar, o que fazer? Então, inicialmente, foi um certo choque para eles, Sim, porque eu conversando com ele já depois de 1 ano, 2 anos, ele me falou, William, se eu soubesse que ter um filho com síndrome de Down fosse uma experiência tão maravilhosa como tem sido, ele falou assim, eu teria pedido um filho com Down a Deus. Normalmente a gente pede filho com saúde, né? Eu quero filho com sim, saúde. Mas e aí, sim, se não vier com a saúde que a gente imagina que é a ideal, o que a gente vai fazer? Vai deixar de amar? Então, normalmente, aí ele dizia, né? A gente tem que pedir para a gente ter equilíbrio, ter serenidade, sabedoria para lidar com a situação, mas, sobretudo, amor. Que é o sim. amor de um pai, de uma mãe para o filho, a gente não consegue nem explicar. Então, essa reflexão sua me fez lembrar da dele e, realmente, filhos especiais, os que eu conheço, têm realmente pai e mãe especiais e parabéns. Quando você me falou que tinha 3, eu falei, nossa, não deve ser fácil. E não deve ser mesmo, né? Mas é uma farra, é uma farra, é uma farra. E aí eles falam assim, mamãe, você vai pro centro agora, né? Ah, tá. Fala para Jesus para participar da live. É muito engraçado, gente. Eles são figura demais. Mas Mas bora lá. em relação a que eu falei agora, voltando para o começo do tema, que eu falei da confiança no porvir, falei do trabalho no bem, agora eu volto para a confiança, que é da gente entender essa relação com esperança, né? A gente precisa tocar em alguns pontos em relação a isso também. Só antes de eu continuar, o meu vídeo está chegando legal aí, Priscila? Tá tudo tranquilo? Não, tá tranquilo. Tô ouvindo bem, tá Tá? chegando bem, tá ótimo. Então, o professor Mário Sérgio Cortella, ele tem uma fala muito bacana, tá no YouTube aí, eu acho que muita gente já ouviu, que a gente não confundir a esperança com a espera. Que a esperar tem um sentido diferente do que ele fala lá do esperançar. Esperar é quando a gente não nutre essa confiança no porvir ou a nutre de uma forma descompassada, em que a gente fala, olha, eu confio no porvir, mas eu vou esperar ele acontecer. E aí a gente fica numa posição passiva, na espera. E eu até procurei no dicionário aqui, esperar significa ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certa ou provável. Aguardar. A postura da espera, ela não é uma postura ideal para aquele que de fato quer um mundo melhor. Na oração de São Francisco, a gente tem ali um roteiro. Um roteiro não daquele que espera, mas daquele que faz acontecer. Até lembrando da canção do Geraldo Vandré, né? Sim. Quem espera faz a hora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Então não é ficar esperando a vida inteira, o tempo todo, tudo dá certo para que a gente faça alguma coisa. Então essa espera, até apoiada às vezes numa fé cega de que Deus está no comando, Deus está no controle, Jesus está no leme. É claro que Deus está no comando, é claro que Deus está no controle, que Jesus está no leme. Mas eles não vão fazer por nós aquilo que é da nossa tarefa, da nossa alçada. Então a gente não pode ficar na posição passiva, que repito que eu vinha falando sobre a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Não é onde houver ódio, que a Marlene leve o amor. Onde houver ofensa, que a Priscila leve o... Não é assim. A oração nos convida não a essa espera de que o outro faz, de que o outro realiza, mas da condição daquele que busca, daquele que transforma. A gente pode esperar as coisas mudar ou a gente pode mudar as coisas. Então, a posição passiva é eu vou esperar. A posição ativa, eu vou mudar. E quando a gente muda, a vida muda. Então, é necessário a gente, diante de um processo difícil, por exemplo, na relação conjugal mesmo, a gente pode ficar esperando o outro ou a outra se mudar. Eu vou ficar aqui esperando. Ou eu posso entender o meu papel na relação e falar, o que eu posso mudar em mim? Então, uma é a postura passiva, que pode dar certo, às vezes dá na relação, porque às vezes o outro toma a iniciativa de se mudar. E aí a gente vai ser convidado pelo exemplo do outro a se modificar também. Ou eu posso assumir a responsabilidade e falar, poxa, eu acho que eu posso ser um marido ou ser uma esposa melhor na relação. Deixa eu construir a transformação. Como Gandhi fala, seja a mudança que gostaria de ver no mundo. Isso vale para a questão conjugal, vale para a questão social. Quando a gente está num trânsito, e eu sei que o trânsito no Rio aí, não sei como é que está agora na pandemia, mas... Tão educado, assim, é um exercício da paz plena, sabe? Eu já tive algumas vezes aí, tive no CELT já, tive na obra social, tive no SEMA, na Maria Angélica, lá na Barra. Então, eu lembro você que... Você veio no SEMA? Então você veio do lado da minha casa. Foi? Do lado da minha casa. Fiquei encantado com a estrutura deles. Então, assim, a gente vê o trânsito caótico. Então, o que acontece? E, normalmente, a gente faz o quê? Acusa os outros. Mas esses motoristas. Então, a gente raramente se inclui no problema. Então, uma é uma condição passiva, eu vou esperar todo mundo mudar, ou eu vou me incluir no problema e fazer em mim a transformação que eu gostaria que o outro fizesse. Então, é necessário a gente compreender até o papel da prece. Porque a prece é importante? Com certeza. Mas a prece não nos exime da responsabilidade de transformação da própria realidade. Um desempregado não pode ficar assim, eu vou ficar aqui em casa deitado, Jesus está no leme, mas se ele não distribuir currículo, mesmo que virtualmente, agora, na verdade, hoje se distribui muito mais virtual do que até presencial. Eu na minha profissão, eu recebo currículos e hoje eu recebo mais eles por e-mail, enfim, do que presencial. Então, dá para, mesmo em quarentena, mesmo isolado, fazer currículo e distribuir. Porque Jesus no leme espera que a gente faça alguma coisa, e não que ele faça por nós. Assim como um professor ensina a matéria para o aluno, e não vai, na hora da prova, pegar a matéria e fazer. Ele espera que o aluno realize, que ele faça a sua prova e que ele saia bem. Então, a gente tem que ter uma confiança no porvir, uma confiança em Deus, na espiritualidade, mas assumindo as rédeas da própria vida. Não simplesmente, nesse período de pandemia, o que eu tenho ouvido é assim, não tem essa preocupação de usar máscara, de higienizar as mãos, não, porque se tiver que pegar, pega. Eu falo, Jesus da glória, onde é que a gente está? Não é mole, não. Se a gente pensar desse jeito, não faz mais nada. Poxa, você está tudo determinado, então acabou o livre-arbítrio. Então, daqui a pouco eu estou doente, falo, não, eu não vou fazer cirurgia não, que eu vou sarar, que se eu tiver que morrer, eu vou morrer com cirurgia ou sem. Daqui a pouco eu vou fechar os olhos para tudo que a ciência diz.
Então, Exatamente. o Espiritismo nos convida ao equilíbrio, ao bom senso, né? A gente analisar, fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Quando eu estive no Rio de Janeiro, permita-me contar uma experiência, teve um fórum lá no CELD, ali na região, Bento Ribeiro, né? É Bento Ribeiro. Leon Denis em Bento Ribeiro. Lá em Bento Ribeiro. E a gente saiu do hotel, estava eu, minha esposa e meus 2 filhos, a gente saiu do hotel e foi para o CELD. E estava um dia chuvoso, um tempo muito agradável, era 8 e pouca da manhã, o evento começaria às 9. E os meus filhos, né, foram dormindo do hotel até o centro. Quando a gente chegou lá, eu e minha esposa, a gente saiu e foi para o centro. E eu falei com meu filho, falei, olha, que é o mais velho. Já tinha na ocasião 13, 14 anos. Eu falei, olha, o papai parou aqui na porta do centro, não tinha chegado praticamente ninguém. Falei, quando vocês acordar, você pega a sua irmã, desce e vai lá. Ele concordou, então tudo bem, já voltou para dormir de novo. Aí nisso eu cheguei lá no centro, conversa com outro, um amigo meu virou e falou assim, oi, cadê seus filhos? Eu falei, tá, estão no carro dormindo. Aí ele falou assim, você deixou os seus filhos no carro sozinho dormindo aqui no Rio de Janeiro? Eu falei, adivinha. Naquela hora acabou minha fé, eu não tive mais fé em Deus, não, a espiritualidade protege. Eu falei com minha esposa, falei, vai lá. E eu perguntei para ele ainda, falei assim, mas tem algum perigo? Está na porta do centro. Ele falou, não, realmente perigo não tem. O máximo que pode acontecer é desencarnar. Mais do que o desencarne não acontece. Eu falei, meu Deus do céu. Ele corre, busca os meninos, traz dormindo aqui para dentro do centro. Então, assim, alguém pode olhar esse gesto de buscá-los no carro e falar assim, ó, homem de pouca fé, né? Não acredita em Deus. Mas diante das evidências, dos anúncios, dos riscos, do perigo, por que a gente não vai fazer a nossa parte? A confiança no porvir não nos exime da responsabilidade que a gente deve ter nas coisas do dia a dia. Então, essa espera de transferir, né, para Jesus, transferir para os espíritos, transferir para. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque, na verdade, o nosso papel é do esperançar. Né? Esperançar tem a ver aqui com até o ânimo. Estou esperando só meu arquivo abrir aqui, que o computador está meio Mas obsidiado. você falando isso, eu ouvi de alguns dirigentes espíritas aqui do Rio, mas você não vai seguir com trabalho presencial, Priscila? Mas você não tem fé? Eu falei, tem. Por ter muita fé e, sobretudo, por acreditar na ciência, não vou seguir com trabalho presencial. Eu não posso me expor, eu tenho grupo de risco em casa, eu não posso expor as pessoas que, na sua grande maioria, vão muito debilitadas procurar auxílio, né? Ninguém que está tinindo de saúde, ganhou na mega da virada acumulada, não é o público que vai ao centro espírita. Até mas assim, a grande maioria tende a buscar o centro espírita quando está passando um momento turbulento. E, obviamente, a sua imunidade está baixa. E aí me falaram, mas você não tem fé. Porque se você acreditasse, confiasse, dia 17 de maio a pandemia vai acabar. Você não viu a psicografia? Eu falei, vi. Tem razão. Enfim, são coisas que a gente balança a cabeça, né? Eu até entendo a preocupação das pessoas, sabe, com o público desassistido. O que eu tenho dito é que não faz sentido hoje uma desobediência às recomendações da ciência em relação à aglomeração, os riscos que isso traz, se a gente pode fazer aquilo que é o trabalho da instrução à distância, como as lives, como as orientações, os grupos de estudo, tem se reunido virtualmente. E o trabalho social, eu tenho visto que as casas que tradicionalmente tinham aquele trabalho, elas mantiveram essa atividade. Atividade com doação de cestas básicas, atividade de sopa, como se fosse ali um restaurante. Mas, ainda assim, é preciso observar até o público
que participa dessas atividades. Se é um público que participa da sopa ali com uma média de idade alta, eu colocar aqueles trabalhadores do centro para fazer sopa é colocá-los em risco, num alto risco. Então é melhor a gente privá-los de um trabalho agora e sacrificar essa assistência por 2, 3, 4 meses, mas tê-los por mais muitos anos, do que a gente expô-los a um risco, eles desencarnarem e a gente perder o trabalhador para o resto dos próximos anos. Então tem que ter Exatamente. muito bom senso. Uma amiga minha, muito bondosa, tem um coração enorme que eu respeito, falou assim: ah, William, mas a Casa do Caminho na época recebia os leprosos. Mas são contextos diferentes. Na época não se tinha hospitais. Hoje, os doentes do corpo, eles vão para os hospitais. Os hospitais não fecharam. Os hospitais estão abertos. Então a gente precisa compreender hoje que, inclusive, é o que eu tenho dito sempre, muitos centros estão fechados. Isso não diminuiu a luz que se propaga, porque agora nós transformamos as nossas casas em templos. E dentro das nossas casas, cada um de nós tem a oportunidade de olhar mais e melhor para o templo interno, o templo sagrado. Porque a gente achava que, opa, basta eu ir ao centro uma vez por semana que eu estou salvo. Aquele dogma de fora da igreja não há salvação, Kardec trabalhou essa ideia no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente aplaude Kardec, só que a gente acha agora que eu preciso ir no centro espírita para ser salvo. Poxa, eu não estou fazendo propaganda contra. Eu adoro o centro, sou dirigente, adoro pegar na mão, abraçar, mas o sacrifício de alguns meses em benefício do coletivo, e eu digo mais, você me perdoe até a maneira que eu vou falar aqui agora. Eu acho que templos religiosos, de qualquer religião, fazendo aglomeração nesse momento, mesmo que liberados, é um gesto de irresponsabilidade. Bate aqui. É irresponsabilidade você aglomerar pessoas nesse momento. Então, Sim. a gente tem que repensar muito. Até o papel é um momento de, enfim, da gente analisar, da gente refletir. Os trabalhos assistenciais, eu repito, se for possível, o centro mantém o trabalho social. Se for possível, amplie ou se reestruture, né, dentro das possibilidades. Mas a Claro. aglomeração, nesse momento, eu fico pensativo, será que o Chico, se estivesse encarnado, faria a aglomeração que ele fazia na Abacateira? Então, assim, é muito complicado. A gente tem que pensar, eu acredito que o Chico respeitaria a orientação da ciência, mas ele não abriria mão de, dentro das suas limitações, né, se tivesse hoje live, talvez o Chico faria live. Então é a gente não ficar tentando comparar com outros personagens do passado, porque Sim, cada um vive uma realidade de uma época. claro. Mas essa esperança do esperançar no momento, por exemplo, ela nos convida a uma atitude. Mesmo que seja uma atitude de isolamento, é uma atitude. Difícil, mas é. E nós estamos construindo por vir, confiando nele. Então, eu sempre digo, aqueles que precisam e podem sair de casa, a gente respeita demais, mas que façam, podem e precisam, porque tem gente que não precisa e sai. Se pode, se precisa, faça isso com segurança, coloque uma máscarazinha, higienize as mãos, mantenha uma distância da pessoa. Isso é um gesto de humanidade. Então, isso aqui transcende comportamentos desequilibrados que a gente vê de algumas autoridades, que isso não deve servir de exemplo, a gente deve buscar fazer a nossa parte. Mas, voltando aqui à questão do esperançar. Esperançar, no dicionário, está assim: ocasionar, ou possuir esperança. Animar ou animar-se. Então, é um indivíduo animado, ele não está ali passivo, esperando todo mundo construir o futuro. Ele faz parte, ele é ativo. Repito, dentro do contexto. Sim. Não, alguém vai ver isso agora e fala, tá vendo? Tem que ser ativo, tem que ir para a rua, tem que abraçar, tem que... Não. Nesse momento, o ser ativo é respeitar a ciência. Isso é esperançar. Não é acreditar em 17 de maio vai vir uma vacina que não veio. Eu fico pensando, que vergonha da pessoa que compartilhou, que divulgou isso.
Então, assim, e um dia a pessoa me perguntou: o que você acha, Luíra, dessa mensagem aí? Eu falei: olha, eu tenho um pé atrás com tudo que é data. Tudo que é data, que se faz previsão, tem um pé atrás. E eu ouvi isso. Mas você não pode tirar a esperança das pessoas. Eu falei: olha, se alguém me perguntar, eu vou dar minha opinião. A minha opinião é: eu acho que isso é mais uma das muitas mensagens sem pé nem cabeça que circula por aí. E tá aí, estamos aqui agora em 15 de julho e não tem vacina como estava dito lá. Tem testes bem-sucedidos realizados, mas que não tem ainda uma data específica para que eles sejam, de fato, comprovados, né, com embasamento científico e não embasamento da tia do WhatsApp, que agora é assim também, né? A tia do WhatsApp, o tio do churrasco mandou um vídeo, aí isso aí já é embasamento científico, que eu tenho que confiar. Gente, não adianta se eu falar assim para você: olha, vamos assar carne numa churrasqueira de plástico. Aí se alguém fala assim: olha, isso aí não dá certo, não faz sentido. Mas você não está confiando? Isso não é questão de confiança, é questão de óbvio. A hora que a ciência me mostrar que a churrasqueira de plástico pode pegar fogo, que ela não vai queimar, né, que talvez alguém faça um plástico aí que suporte o calor do carvão, ótimo. Até então eu tenho que desconfiar. Então eu tenho Perfeito, perfeito. tem que analisar desse ponto de vista. Não confundir essas esperanças e confianças aí com simplesmente achismos. E aí a gente tem que entender agora a esperança, nesse bom sentido, coletiva, como isso é importante para a gente. Leon Denis vai escrever no livro Depois da Morte o seguinte: uma sociedade sem esperança, sem fé no futuro, é como um homem perdido no deserto, como uma folha seca que vagueia à afeição dos ventos. Então, Leon Denis fala: poxa, tenhamos esperança. Vamos confiar no futuro, confiar no porvir, que se a gente não confia, fica perdido. Imagina a cena. Quando eu leio Leon Denis, ou até algumas reflexões de Emmanuel, como aquela que eu fiz logo no começo, a gente tem que tentar imaginar a cena. Olha, eu estou chegando no posto, não tem um poste de aviso, como é que eu vou fazer? Ou eu chego num poste de aviso, não tem água, e aí, como é que vai ficar a minha sede? Tem que extravasar a mente e se imaginar nessa situação. Leon Denis coloca: o homem sem esperança como se ele estivesse perdido no deserto. Gente, agora cada um se imagine aí, você num deserto perdido. É complicado. Exatamente. Eu nunca Muito. fiquei perdido no deserto. No meio do mato eu já fiquei. E é assim. E eu fiquei perdido no meio do mato com a trilha a mais ou menos 50 metros de mim. Com mais 8 pessoas. Meia-noite. Juízo zero, né? E a proposta era essa mesmo. A gente ia sair 11 horas da noite para fazer uma trilha, atravessar uma serra, para parar no outro dia, meio-dia. E a gente, no primeiro quilômetro, ficou perdido. E eu vou falar para vocês: a sensação é ruim. Nós gastamos praticamente uma hora para fazer um percurso que, se a gente tivesse no caminho certo, seria feito em 15 minutos. Então nós ficamos 45 minutos batendo cabeça, perdido. E agora, onde ele compara o homem sem esperança a essa sensação: eu não sei para onde ir. E quando a gente não sabe ir, qualquer lugar serve. Já diz a velha frase. E esse qualquer lugar serve é perigoso. É perigoso. Porque, vejamos, você tem 3 filhos, são só os 3 ou tem mais? Por enquanto, só os 3. Os 3, então tá ótimo. Mas eu já ouvi pessoas dizendo assim: olha, eu estou tão desanimada com o ser humano, sem esperança no ser humano, que eu não quero ter filho. Eu vou adotar um cachorro que eu coloco na condição de filho e pronto. Olha, eu não sou contra quem tem cachorro. Eu tenho aqui em casa uma cachorrinha que é o xodó da casa. Mas daí é colocá-la na condição de substituir um filho, porque eu não acredito mais no ser humano, porque eu perdi as esperanças no ser humano, a gente precisa repensar. Muito se fala em deixar um mundo bom para os nossos filhos, mas e a preocupação de deixar filhos melhores, filhos bons para o mundo? Então isso é importante, não é porque filho é difícil, que é desafiador realmente. Eu tenho um casal aqui em casa, um de 16 e outro de 9. É desafiador. Toda fase tem a sua dificuldade. Você vai viver tudo numa fase só, né? Os 3 aí na mesma fase.
Mas é desafiador. Mas eu não posso perder a esperança no ser humano. De repente falar assim, olha, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto de planta. Não, eu posso gostar de planta, mas ainda assim ter esperança no ser humano. Quando falta esperança na vida, isso leva muitos ao suicídio. Então, olha o risco que a falta de esperança representa. Olha, não tem esperança mais daqui para frente, eu não espero nada, eu não quero nada, eu não acredito em mais nada, então, diante de qualquer dissabor, indivíduos decidem se matar. Sim. A falta de esperança na democracia faz com que muitas vezes pensemos que regimes autoritários e ditatoriais sejam melhores. Porque perdemos a esperança no regime democrático. E aí eu preciso, opa, se isso aqui não funciona, eu não acredito mais nisso, eu quero o oposto a isso. E nessas experiências né, de um oposto, de um extremo ao outro, a gente precisa tirar as lições e compreendê-la. E compreender que não é na falta de esperança, nem no ser humano, nem em si mesmo, nem na democracia, que nós resolveremos os problemas. Mas sim compreendendo todas as dificuldades que a nossa vida traz, que a vida dos outros traz, e a gente, assim, crescer enquanto coletividade, crescer enquanto indivíduo, que é o que o Leon Denis nos fala, continuando essa reflexão. E detalhe, essa reflexão dele está num capítulo chamado A Crise Moral, que o capítulo é extremamente atual, embora foi escrito em 1890. Diz Leon Denis, para seguirmos na vida com passo firme, para nos preservarmos dos desfalecimentos e das quedas, é preciso uma convicção robusta, uma fé que nos eleve acima do mundo material. É necessário ver-se o alvo e para ele nos encaminharmos. A mais segura arma no combate terrestre é uma consciência reta e esclarecida. Leon Denis é simplesmente maravilhoso. Eu sempre gosto de trazer, que nos ajuda a compreender os desafios atuais. E aí Martin Luther King tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz assim, a questão mais persistente e urgente da vida é o que você está fazendo para os outros. Isso é bacana, isso é importante. Pô, é bacana, é importante, é política. Não tem como você não dizer que você ser bom. Ah, não falo de política, não quero saber de política, porque política está tudo perdido. Você ser bom, você ser justo, você ser humano é a maior forma de se fazer política. Eles são incríveis, Nessa incríveis. preocupação com o bem comum. Essa é a arte da vida, e é para isso até que a própria política, você está dizendo aí, existe. É a preocupação com o outro. O grande problema hoje é que a gente vê indivíduos se preocupando apenas com o projeto de poder. Eu preciso me manter no poder. O que eu vou fazer para isso, eu não sei, mas aí indivíduos preocupados apenas em manter o próprio poder sem se preocupar com o outro. E Martin Luther King é alguém que viveu numa época extremamente difícil, é um missionário, desses que de vez em quando desce na terra para ajudar, né, em processos dolorosos, né, mas nos trazendo a cura, de certa forma, para esses processos dolorosos que nós vivemos. É um indivíduo que não se conformou com as injustiças da sua época e que, de certa forma, nos deixou outras frases, como, por exemplo, devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. Então, em alguns momentos, nós vamos perder. Então, é uma decepção finita, ela vai acabar num dado momento. O que eu não posso perder é a esperança infinita. Então, nesse trabalho no bem, meus amigos, encaminhando para o encerramento, que eu sei que o Instagram não é nada amigo. Gentil, não. Nós temos aí 5 minutos. Sim. Então, o que a gente tem que entender é que nesse trabalho no bem, a gente vai muitas vezes se entender perdedor. A gente vai ajudar alguém que não vai se reerguer.
a gente vai ajudar alguém que daqui a pouco vai repetir os equívocos, a gente vai cair, a gente vai errar, isso faz parte. O que a gente não pode é simplesmente desanimar de fazer algo por conta das nossas ou das imperfeições alheias. Isso tudo faz parte, é tudo um processo de aprendizado constante. A gente não pode, repito, é perder a esperança no futuro, mas não deixar de fazer aquilo que a gente pode realizar no presente, no agora. As formas de ajudar são várias. A gente não pode limitar o trabalho no bem simplesmente àquilo que se convencionou. Por exemplo, a campanha do quilo, maravilhosa. A doação de cesta básica, para quem precisa de comida, é o que ela precisa, é aquilo. Porque às vezes tem gente que está com o armário cheio de comida, mas ela está vazia por dentro. Essa pessoa precisa de uma live, ela precisa de um recado no WhatsApp, de um vídeo. Mas tem pessoa que está com o armário vazio. Então, a gente não pode olhar a caridade só daquilo que a gente acha importante. Tudo que a gente faz para ajudar o outro é importante. Uma doação de sangue, uma doação de medula. Quando puder, você visitar uma cachoeira e recolher lixo que está na beira do rio, que está na cachoeira, que está no meio do mato, plantar árvore, evitar desperdício de comida. Enfim, tudo isso é uma atitude, é um trabalho no bem que não depende de dinheiro, que a gente pode fazer isso sem recurso material, a gente pode fazer independente de várias questões, de várias dificuldades. E, enfim, diante de tudo que é a limitação que a gente tiver, não nos esqueçamos, a prece é um auxílio, a prece também é um trabalho no bem. A prece, às vezes, a gente não imagina, mas a prece pode chegar a uma pessoa que precisa de ajuda e clarear a sua mente para que ela busque o socorro da maneira correta, da maneira ideal. Então a gente precisa realmente tentar de alguma forma fazer alguma coisa, porque a vida espera isso de nós. Tem uma música do Lenine que quem acompanha minhas lives está enjoado de ver eu falando dessa letra, mas ela fala assim que e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Eu poderia colocar aqui paciência, amor, tolerância, indulgência, respeito. E aí Lenine coloca 3 palavras, 3 perguntas. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Eu falei tanto do Martin Luther King, eu só encerro com uma frase dele. Se você não pode voar, corra. Se não pode correr, ande. Se não pode andar, engatinhe. O que você não pode deixar é de seguir em frente. Então, que cada um de nós, diante das próprias dificuldades, consiga caminhar na encarnação, evoluir, para que quando a vida nos chamar de volta para o mundo espiritual, a gente possa olhar para trás e dizer: valeu a pena cada minuto da encarnação. Saio dela melhor do que nela entrei. Que lindo! Que lindo! Nossa, muito obrigada, muito obrigada. A Marlene disse que passou tão rápido, passou muito rápido. Fiz assim, já está no tempo. Gratidão pela sua generosidade. Agradeço a todos que aqui estão. E, por favor, faça a nossa prece. Embora tudo que você falou agora tenha me soado tão forte como uma prece, mas encerre com a prece. Temos aí pouquíssimo tempo. Bom, querido Jesus, nesse breve tempo que temos, só tenho que te agradecer e pedir. Continue olhando por todos nós, mas em especial por aqueles que menos podem, pelos acamados, pelos que moram nas ruas, pelos oprimidos de todas as espécies, que estes em especial possam receber ainda mais o nosso pensamento de amor, de carinho e de respeito. Muita paz a todos. Muito obrigado, William. Gente, sigam ele. O centro dele tem uma biblioteca vastíssima. Adquiram livros lá, porque tem muito título bacana. Tem só 20 segundos. Foi um prazer. Eu espero que você possa
Eu que voltar de agradeço. novo para enriquecer mais ainda as nossas noites. Obrigado, viu? Obrigado. Fique com Fiquem em paz, Deus. gente. Fique com Deus. Beijo, minha gente. Até amanhã.